ele não determina. Eu não sou vítima da sociedade. Eu não sou vítima da sociedade. Mas a sociedade me influencia. Eu dizer que ela não me influencia não é verdade. Então, o ambiente que eu vivo, ele me influencia. E aí eu me aprofundei nisso aqui. Eu falei, ó, eu nasci na família do meu pai e da minha mãe. Eu era filho do meu pai e da minha mãe. E eu nasci naquela família, na família do meu pai e da minha mãe. Quando eu me casei com a Luciana, eu formei uma nova família. Portanto, eu passei a não fazer mais parte da família do meu pai e da minha mãe. Continuei sendo filho do meu pai e da minha mãe. Mas agora eu formei uma nova família. Eu, Luciana e os meus 3 filhos agora fazem parte, é a minha nova família. Meu pai e a minha mãe são parentes queridos, a quem eu tenho muita gratidão e tenho um contato muito próximo deles, mas a minha nova família agora é a Luciana. Por que eu falava desse conceito? Porque muita gente vai morar na casa da sogra, para economizar o dinheiro do aluguel. Vai morar nos fundos da casa do sogro, para economizar o dinheiro do aluguel. Entendeu, Caio? E essa pessoa, daqui a pouco, tem uma série de interferências de pessoas na vida dele que ele não gosta. Pô, eu não gosto da interferência da minha sogra na minha vida. Vai morar na casa dela. Recebe mesada dela. Você entendeu? Então, a tua mentalidade é influenciada pelo teu ambiente. Então, o que eu sugiro? Qual é o meu conselho? Cara, tua mulher chegou para ele e falou assim, ó, cara, tô com você pro resto da minha vida. Então, meu irmão, se tu tem alguma coisa que não tá alinhado com tua mulher, com teu marido, resolve. Resolve. A bronca é tua. Resolve. Agora, se você faz parte de um ambiente em que tem pessoas tóxicas nesse ambiente e que essas pessoas tóxicas não são a sua família, quem é a sua família? Tua mulher, teu marido, teus filhos. Você tem que sair desse ambiente. Porque esse ambiente contamina a sua mente. E a sua mente determina a sua prosperidade. Porque seja próspero assim como é próspera a sua alma. Então são conselhos práticos, sabe? Que o cara é o seguinte, meu irmão, tem que cuidar da mente dele. Faz parte dele cuidar do ambiente dele, a escolha de quem vão ser as amizades dele. Vai ter uma hora, Caio, que o cara tem que se livrar de determinadas amizades, porque elas não são boas para ele mais. A vida dele foi para um lado, a vida daquele amigo dele lá, que ele ia para as baladas, foi para outro lado. Tem uma hora que você tem que dar um fim naquela amizade. E tem que nascer novas amizades. Para fazer parte do teu ambiente. Essa reciclagem, ela é necessária. E ela precisa ser intencional. Porque o ambiente influencia na sua mentalidade. E a tua forma de pensar decide se tua seta está para cima, apontada para o progresso, ou se ela está para baixo, apontada para o retrocesso. E aí você tem que fazer um filtro para ver quem vai participar da sua vida. Você falou para tua mulher, para teu marido assim, cara, eu tô contigo até que a morte separe. Cara, honra a tua promessa, vai com ele. Mas as outras pessoas, se não estiverem contribuindo para que você aponte para cima, muda, cara. Muda de cidade, se necessário, de país, de bairro, de casa, você entendeu? Muda de pessoas, muda de relacionamento, se aproxima de pessoas que agregam, se afasta de pessoas que te desagregam. Tua vida é uma só, cara. Entendeu? Foi decisivo. Tudo isso. Oi? Foi decisivo para vocês? Cara, para mim aconteceu naturalmente. De uma maneira natural, porque como eu saí da periferia, fui para lá, já era muito longe, já aconteceu. Depois eu fui morar na Venezuela, e aí eu automaticamente eu já reciclei nos meus relacionamentos, que eu não fui morar na Venezuela. Quando eu voltei, fui morar em Botafogo, já mudou de novo.
depois fui morar na Barra da Tijuca, depois fui morar em Curitiba, depois fui morar na Austrália, depois fui morar nos Estados Unidos, morei na Espanha, morei na Inglaterra, morei em Portugal. Ou seja, é muito dinâmica. A dinâmica da minha vida, naturalmente, me fez me conectar com novas pessoas. Me conectar com novas pessoas. Me conectar significa amizade com outras pessoas, trabalhar com outras pessoas, fazer negócios com outras pessoas. Caio, há muito pouco tempo atrás, a gente não trabalhava junto. Verdade. Você é parte das novas conexões que eu escolhi fazer parte da minha vida. E vice-versa. Então, o que acontece? Essa escolha define o ambiente que a gente vive. O ambiente que a gente vive impacta na nossa mente. E a qualidade das nossas ideias, pensamentos, define os nossos hábitos, que define os comportamentos, que define os nossos resultados. A seta vai apontar para cima ou para baixo. Em outras palavras, riqueza é uma foto. Prosperidade é um vídeo. Uau, esse é um espetáculo. Então, aí tem ali mais alguns conselhos ali, mas outro dia eu trago aqui de volta para vocês. Já falamos bastante. Foi muito legal, cara. Foi muito bacana. Foi realmente uma palestra diferente, assim. Eu curti bastante lá em São José dos Campos. Aquela que pega na veia, né? Daquela. Conecta. Daquelas. Flávio, intencionalidade para você. Eu gosto muito que você traz muito esse termo, de você ser intencional. Às vezes, alguns momentos da nossa vida, é o que você falou, é aquela coisa daquela competência inconsciente, né? Às vezes a gente faz alguma coisa até era consciente, depois a gente percebeu que acabou dando certo. Essa história agora que você passou na tua vida, né? Eu acabei mudando, mal eu sabia que acabou dando super certo, mas foi uma competência inconsciente. E o quanto que a intencionalidade, o quanto até hoje a intencionalidade é importante na sua vida, que eu vejo tanta gente, cara, assim, navegando, à deriva, ou quantas pessoas que, sabe, têm metas abstratas, ou querem, mas não tem aquela congruência, sabe, o lance de ser congruente com aquilo que você quer. Então, me incomoda, e de uma certa maneira eu quero poder tentar contribuir, de gerar mais congruência nas pessoas. Tá tudo bem, eu acho que cada um tem o sucesso, é uma parada muito subjetiva, só que como você conseguiu ser um cara tão congruente na tua caminhada, cara? Cara, infelizmente, Caio, a escola não ensina você a ser intencional. Tá? A escola. Quando eu digo a escola, todo o sistema educacional. Você entra ali na pré-escola, depois você faz o ensino fundamental, que vai da primeira série até a oitava, você faz o ensino médio, depois você vai para a faculdade. Ou seja, existe um fluxo em que a pessoa ela entra nessa correnteza, ela vai seguindo o fluxo, entendeu? É como se ele entrasse assim num lugar e ficasse assim, ó. E aí a parada vai levando ele vai. Aí ele vai indo. Sabe, português é até uma redundância bem... Ele vai indo, sabe? Ele vai, não é? É aquela... E vai ainda com fundo musical, né? O fundo musical é a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva... Vai levando, as pessoas vão levando. Sabe, desafinado do violino? Isso. Aí, cara, o que acontece? Aí, um amigo encontra o outro na rua e fala, e aí, cara, tudo bem? Ele, tô indo. Indo pra onde? Tô empurrando com a barriga. Tô indo. Um cara do gerúndio, né? Tô indo. Como é que estão as coisas? Estão andando. Né? O cara do gerúndio, né? E por quê? Porque a escola treina as pessoas para perderem absolutamente a sua intencionalidade. Ela senta na cadeira. Primeiro, o modelo da aula funciona assim. O modelo da aula é absolutamente passivo. O professor ele entra, dá a matéria e o aluno está ali, sentado. Recebe. Vai receber. Então, a postura do aluno é sempre passiva. Em geral, é passiva. E aí toca lá a campainha, ele sai. Ele volta. Entendeu? Ele vai levando aquele processo. Ele não tem uma intencionalidade. Quando ele acorda de manhã, ele não pensa assim, estou indo para um lugar
Tipo assim, um cara que vai pro Powerhouse, por exemplo. Eu tô indo lá porque eu vou aprender isso. Ele não tá assim. Ele não tá nessa vibe quando vai para a escola. Ele vai porque todo mundo vai porque tem que ir. Ele passa de ano, então ele vai rolando, ele vai sendo levado até quando acaba a faculdade, quando está sendo levado. Quando acaba a faculdade, o sistema educacional vomita. Me desculpa as minhas metáforas aqui, mas é porque para dar mais efeito aqui na minha comunicação, ele é vomitado no mercado de trabalho, absolutamente passivo ao longo desses anos todos. Quando ele chega no mercado de trabalho, ele treinou para ser passivo. Ele treinou para não ter intencionalidade. Ele foi treinado de uma maneira muito eficiente para ser um cara passivo na vida dele. E aí, às vezes, muitas vezes, ele é atropelado pelo mercado, atropelado pela realidade, atropelado pelo mundo real. Não é? Porque ele não aprendeu a intencionalidade. Uma das coisas, o dia que eu fui trabalhar com vendas, em 1991, que me deu um clique, foi o meu clique, foi quando eu aprendi uma técnica que alguém me ensinou, que eu aprendi. Eu vi que essa técnica tinha uma lógica e percebi que executando aquela técnica, como resultado da venda que eu faria, eu ganharia um dinheiro. E aí eu falei, caraca, peraí. Então quer dizer que se eu fizer isso, eu ganho. E eu comecei a fazer e comecei a ganhar. Quando eu comecei a fazer, eu criei uma relação de causa e efeito entre o que eu precisava fazer e como resultado daquilo, eu passaria a ganhar. Então, é como se algo fosse desmistificado na minha cabeça. Porque na minha cabeça, eu pensava assim, cara, eu gostaria de ser um cara bem-sucedido. Como? Não tenho a menor ideia. Sei lá, eu vou numa empresa, vai aparecer uma oportunidade, não é? Não, hoje vai aparecer uma oportunidade, alguma coisa no universo vai acontecer e aí eu vou ganhar um dinheiro, sei lá. Só que naquele dia eu percebi, Caio, que existia uma estatística, uma abordagem e aquilo traria para mim um resultado. E se eu repetisse aquilo várias vezes, eu ganharia mais. E aí aquilo para mim é como se tivesse eu descoberto a pólvora, sabe? Descobri a roda, sabe? Descobri a eletricidade. No fundo, eu como um jovem sonhador, aquilo para mim foi respostas para as minhas perguntas, cara. Foram respostas para as minhas angústias. Foi uma resposta para minhas dúvidas. Foi uma resposta para minhas incertezas todas. Porque eu queria me casar com a Luciana, eu era perebento pra caraca, entendeu? Não tinha dinheiro para nada. E eu falei, cara, então quer dizer que se eu fizer isso, eu tenho resultado. E se eu fizer isso bem, eu tenho mais resultado. E se eu fizer isso bem e muito, eu tenho muito resultado. Eu falei, tô rico. Pensei assim, tô rico. Tô rico, cara. Caraca, meu. Sabe aquele desenho do Pica-Pau? $100.000. Carros, mansões, lembra? Cara, eu falei, meu pai. Eu falei... E aí, cara, pô, essa convicção me fez abraçar venda dessa forma, entendeu? Então, eu acho que essa conclusão me mostrou que eu deveria ser intencional. Que é essa tua pergunta, né? E eu falei, existe uma relação direta entre a minha intencionalidade e o meu resultado. E eu falei, vou ficar bom nisso. Porque se eu ficar bom nisso, um abraço. E aí eu passei a ser intencional. Eu não era intencional na minha vida, né? Eu não aprendi isso na escola. Eu aprendi isso quando eu percebi que vendas me daria essa intencionalidade. A minha vida toda passou a ser intencional. Tudo que eu faço, eu busco ter uma estatística de conversão. Tudo que eu faço, eu costumo dizer que a vida sem intencionalidade é um barco à vela. Hoje eu estou bom das metáforas, Caio. Escolha mais essa metáfora aí, tá? A vida sem intencionalidade é um barco à vela. O que é um barco à vela? Para que ele se movimente, precisa de vento. Então, o vento está a favor,
você pega lá a tua vela e usa a vela para ir na direção. Se o vento não está a favor, você também consegue mover as velas para que você vá na direção que você está. Mas o ponto é, e quando não tem vento? Quando o mercado está ruim? E quando tem crise? E quando mandam fechar a sua empresa? E quando acabou os seus projetos? Quando acabaram os seus projetos? Quando tem Covid? Quando tem uma guerra? Quando tem uma situação em que o vento para? O barco fica à deriva no mar, fica parado à deriva no mar. Então, um barco sem intencionalidade, uma vida sem intencionalidade, é um barco que é soprado para onde for. Tem gente que vive uma vida, cara, como se fosse um barco à deriva no oceano, à espera de acontecer algum milagre. Agora, uma vida com intencionalidade é um barco que tem um motor atrás. Quando esse barco tem um motor, não interessa se tem vento, se não tem vento, se está a favor, se está contra, você vai para onde você quiser. Um barco com motor, você vai para onde você quiser. Isso é uma vida com intencionalidade. Isso se aprende, cara. Isso se aprende. Se aprende como? Primeiro começa pela mente, de novo, a mentalidade. A vida com intencionalidade é parte de uma vida próspera, que está apontando para o progresso. Uma vida sem intencionalidade é de uma vida sem prosperidade. Está apontando para baixo. Você percebe? Está tudo na mente. Não é? A gente é próspero assim como próspera a nossa mente. Não é? É isso aí. O que você acha que é mais... Por que você acha que o fracasso ele é tão magnético assim? Porque para você fracassar, basta não fazer nada, cara. Por isso que eu uso aquela frase, estabilidade não existe. Porque ela não existe porque quando você está paradinho, estou estável, você está fracassando. A segunda lei de Newton, a lei da termodinâmica, tem uma das propriedades que é a entropia, em que tudo se desorganiza e tende ao caos. Fisicamente, isso sustenta a frase estabilidade não existe. Mas se você for ver na vida real, experimenta alguém ficar dentro de casa, na casa dele. Aí o cara, não, mas a minha casa é própria. Aí é bonitão. Presta atenção então nessa historinha que eu vou te contar da tua casa própria que você tem aí. Fica dentro da sua casa própria, enche a boca, né? Fica dentro da sua casa própria, parado, sem fazer nada. Fica parado um dia, uma semana, um mês, 4 meses, 6 meses, sentado, parado. Só comendo para sobreviver. Primeiro, o que vai acontecer? O condomínio vai te notificar porque você não pagou o condomínio. A prefeitura vai te notificar porque você não pagou o IPTU. A companhia elétrica e de telefone o gás vai cortar vai cortar tudo. Você não pagou, você ficou parado. Você não pagou nada. A ação do condomínio vai levar uma penhora do teu apartamento. E o condomínio vai disputar a penhora com a prefeitura, que também vai penhorar a tua casa própria. Porque o IPTU não pago, o teu imóvel é para dívida ativa, ele é penhorado, ele é leiloado, é vendido para pagar a tua dívida. Então você vê, para você fracassar, basta não fazer nada. Basta não fazer nada. E além de você não fazer nada para fracassar, você sempre vai ter, sabe aquela, tem uma escola de samba muito famosa, é o Unidos no Fracasso. Não sei se você já ouviu falar dessa escola de samba aí, cara. Unidos no Fracasso. As escolas Unidos no Fracasso é o seguinte, meu irmão. O cara que está fracassando, ele não quer fracassar sozinho. Ele quer levar alguém com ele. Ele quer levar alguém com ele. Ele quer contaminar. Oi? Por que isso acontece? Porque o ser humano gosta de andar em bando, né? Gosta de andar em rebanho. Ele se sente mais seguro no rebanho, não é? Quando ele se junta com várias pessoas, ele se sente seguro. Ó, não é só eu. Não é só eu. Essa é clássica. Não é? Sabe quando o filho chega para a mãe e fala assim: mãe, tá todo mundo fazendo isso, cara. Aí a mãe manda logo assim na lata, né? Se todo mundo comer cocô, tu vai comer cocô, rapaz? Aí tu vai dizer não. Você entendeu?
Então, a gente se sente... Se tem mais gente fazendo várias coisas, você se sente mais seguro. Mesmo que seja todo mundo comendo cocô. Você entendeu? Então, o sentimento de rebanho que o mamífero tem, a necessidade que um mamífero, do ponto de vista antropológico aí, nós somos mamíferos, né? Do ponto de vista biológico, na realidade, né? E nós, como seres humanos, temos essa necessidade de andarmos em bando. Você se sente mais seguro. Talvez, no passado, um cara que não estivesse dentro de uma tribo, ele morreria, atacado por animais. Então, estar dentro de uma tribo era parte da segurança dele. Talvez a gente carregue antropologicamente isso no nosso código genético, né? Essa necessidade de você se sentir seguro dentro de um bando, mesmo que esse bando esteja indo para o precipício. A pessoa se sente mais segura. Por isso que desgarrar do bando, desgarrar da manada, para poder seguir um sonho, para poder pegar um caminho diferente, as pessoas ficam apavoradas com isso. A galera da manada, olha lá, sonhador, olha lá, tá iludido, né, meu? E aí, executivo? E aí, não sei o quê? Você entendeu? Vendedor, lá virou vendedor lá, cara. Coitado do cara, meu, virou vendedor, picareta, agora vai abrir uma empresa. Vendedor de curso, olha aí, mané, vendedor de curso, entendeu? Vai fazer chacota, entendeu, cara? É assim, é sempre assim, entendeu? O cara vai fazer a chacota e o cara vai se sentir mal, ele vai se sentir inseguro, Caio, de sair da manada. Porque o sentimento é isso. Então as pessoas preferem estar juntos, mesmo que seja na escola de samba, unidos no fracasso. Unidos da mediocridade, também tem essa escola de samba também. As pessoas preferem estar unidos. E é assim que funciona, entendeu? 1991, teve chacota com Flávio Augusto? Cara, teve, claro que teve. E aí? Os caras falaram assim, pô, cara, cara tão inteligente, ido pra Marinha, foi expulso, aí virou vendedor agora. Teve. Com certeza. Qual foi a primeira coisa que você sentiu quando a primeira chacota aconteceu? Senti muito mal. Muito mal. Eu senti vergonha. Senti vergonha. Por quê? Porque eu senti vergonha. Eu ainda me importava com a manada. Sim. No fundo, eu era muito novo, eu tinha 19 anos. Por que eu me senti mal? Porque eu ainda me importava com a manada. Eu queria a aprovação da manada. Só que a manada nunca vai aprovar uma atitude ousada, uma atitude visionária, uma atitude que contraria a manada. Não espere elogio da manada. Não espere aprovação da manada. Só que eu era muito novo, cara. Fiquei chateado pra caramba. Triste, me senti mal, me senti um lixo, na realidade. Mais pra frente, quando eu comecei a ter já algum sucesso, só que eu não parei, eu prossegui, entendeu? Eu lembro quando eu cheguei lá no bairro com o meu primeiro carro. E o carro é aquilo, né, meu irmão? Um jovem, né? Principalmente na minha geração, acho que na tua geração também, cara. A geração nova agora não vê o carro com como o mesmo objeto de desejo da nossa geração. Mas o carro, ele sempre foi um símbolo de sucesso, de conquista de uma pessoa. Você sabe o que eu vi quando eu cheguei com um carro bacana? Tá? Sim. Sabe o que eu vi? Não? Que eu estava traficando droga. Flávio virou traficante. Se eu fosse mulher, sabe o que eu ia dizer? Virou prostituta. Aí, só pode ser. É cultural. As pessoas mais próximas da manada da qual você pertencia, se você desgarra da manada da qual você pertencia, a manada vai torcer que você dê errado. Porque você vira um mau exemplo para a manada. Você vira um mau exemplo. Parece que é física também, né? Corpos em movimento incomodam corpos parados, né? Corpos parados. Então, assim, o cara torce de errado. Você chega pro filho, o pai chega pro filho e fala: "Ih, pai, fulano largou a faculdade, vai fazer lá, vai abrir uma empresa". Aí, cara, isso é uma roubada, meu amigo. Meu filho, ó, em outras palavras, não se contamina com essas ideias.
E se a pessoa fracassa, ele chama o filho, ó, olha lá, tá vendo? Não falei para você? E quando dá certo, cara? Que problema? Olha que problema vira. Aí por isso que fica dizendo, deve ser tráfico de droga. E aí, cara, quando o teu sucesso, por último, é reconhecido pela manada da qual você pertencia, porque o último a reconhecer o teu sucesso é a manada da qual você saiu. A rua vai reconhecer seu sucesso mais rápido. Os de fora vão reconhecer seu sucesso mais rápido. Mas a turminha da manada, seus amiguinhos da manada, esses vão ser os últimos a reconhecer o teu sucesso. E aí, o dia que eles começam a reconhecer o seu sucesso, e aí eles vão dizer, eu sempre soube que você ia dar certo. Ouviu isso também? Ouvi de algumas pessoas. Ouvi. Sempre soube que você daria. Sempre soube que você era diferenciado. Ouvi. Também ouvi. Mas o mais importante é o cara jovem, no início da vida dele, ele ter muita convicção que ele não pertence à manada. Que ele vai buscar um outro caminho. Isso é difícil, cara. Não é fácil, não. Quem não assistiu, pode assistir uma animação chamada Formiguinhas. Formiguinhas? Quem tem filho? Tem filho. Vai, pega aí. Formiguinha. Assiste com teus filhos aí, Caio. A gente viu, É a amor? história de uma formiga que faz parte de um formigueiro, portanto, né? E ele começa a ter ideias diferentes do formigueiro, Caio. Imagina, cara. Ele começa a ter ideias diferentes. Aí ele é um cara que... É formiguinhas com Z no final. Formiguinhas com Z no final. Vê se você acha aí. Acho que é Bugs Life, não é? Não, essa é Vida de Inseto. Tem um enredo parecido, Vida de Inseto, mas eu tô falando formiguinhas mesmo. Com Z. Em vez de S, com Z no final. A versão em inglês é antes. Com Z no final. Formiguinhas. Tá vendo? Vê com teus meninos aí, cara. Vê com seus meninos aí. Isso é da década de 90, cara. Final da década de 90. Entendeu? Se é que você já não viu com seus meninos, vê com seus meninos. Fala a história de uma formiguinha específica, que era parte de um formigueiro, só que ele era diferente, cara. Ele não se enquadrava, ele era problemático, entendeu? Olha, é isso aí. Antes. É o Formiguinhas com Z no final. Assiste. Isso aí é divertidinho. Legal de ver com as crianças, legal de ver com os filhos. Mas fala daquele que está querendo se desgarrar. Tem as críticas. Mostra essa dinâmica toda que eu narrei aqui. Você vê no filme todo. Você vê no filme. Flávio, se você não tivesse sido recrutado em 1991, você já pensou nisso daí? Aqui eu não consigo imaginar, Caio, porque é difícil fazer Você não simulações retroativas, né? Recrutado para virar vendedor? Eu tendo a achar que se eu não tirou tivesse... hoje de você a tua competência comercial? Você acha? Porque eu não fui preparado, eu nunca sonhei em ser vendedor, empreendedor, empresário. Eu queria ser primeiro bombeiro, né? Foi meu primeiro sonho. Eu queria ser corpo de bombeiro. Bombeiro? Eu quis ser bombeiro. De certa forma, hoje eu só apago incêndio também, né, cara? Então, é meio parecido, né, cara? Mas, assim, eu vou te falar que bombeiro. Depois eu quis ser militar. Militar eu fui, 2 anos militar. Fui funcionário público, cara. Fiz concurso público. E são mentalidades completamente diferentes. Mentalidade de um funcionário público e mentalidade de um empresário. É completamente diferente. Como a Marinha me deu ajudinha e me expulsou, me tirou de lá, me deu uma baita ajuda, meu novo plano foi ser engenheiro da computação. Porque naquela época a tecnologia, no futuro, tecnologia vai ser legal, na década de 90. Eu era bom aluno, bom de prova, passei e vou fazer ciência da computação. Eu fiz mecatrônica na USP, engenharia da computação na Unicamp e ciência da computação na Universidade Federal Fluminense. E quando eu estava prestes a começar a faculdade, eu quis experimentar uma experiência profissional, arrumar um emprego provisório, um bico, uma coisa que eu fizesse um trabalho por um tempo e sair. Nessa de eu arrumar isso, cara, eu
deu esse clique da intencionalidade. Só depende de mim. Essa era a frase. Entendeu? Só depende de mim. E aí, cara, eu conectei tudo isso e falei, meu, peraí, cara, eu daqui a 6 meses posso estar ganhando mais do que quando eu me formar engenheiro. Entendeu? E aí eu gostava dessa ideia de não depender de um emprego, não depender do sistema, não depender do INSS. Eu tinha horror do INSS já nessa idade. Entendeu? Não depender de governo, não depender de político. Sacou? Então, assim, quando eu vi a ferramenta, então eu não sei te dizer se eu conseguiria ter esse insight em outro momento. Talvez não, cara. Se eu tivesse entrado numa faculdade federal, minha cabeça seria outra. Né? No fundo, eu passei a frequentar um ambiente que influenciou na minha mente. Viu o ambiente? Eu conheci um ambiente de negócios, de vendas, e aquilo impactou na minha mente, e depois você vê, não desvê nunca mais. E aquilo começou a me transformar. Por isso que eu falo que o ambiente é muito importante. O ambiente é muito importante. Não é? Então, eu não consigo prever, assim, voltar e fazer uma hipótese retroativa para imaginar como um efeito borboleta, não é? Não consigo fazer. Mas o que eu consigo é o seguinte, eu sei que o conteúdo que eu produzo na internet pode produzir esse insight em muitas pessoas. É por isso que eu produzo conteúdo na internet há 12 anos e acho que contribui aí com algumas milhares ou milhões de pessoas nesses últimos anos a dar o seu insight, o seu clique, né? Flávio, pergunta final. Hoje, oficialmente, as matrículas do Ventes estão abertas. A gente vem de um ano incrível. Janeiro, lá no Ventes, foi nosso recorde de faturamento. Você viu nosso faturamento de janeiro, um espetáculo. Que dica que você tem que dar agora? E completamente sem... independentemente se uma pessoa vai se decidir se matricular, virar nosso aluno, independentemente de qualquer coisa, o quanto você não só acredita nesse instrumento, mas você falou muito de indignação na aula da quarta-feira lá com a turma de franqueados e agentes da Wiser. Foi um espetáculo. Aquilo foi muito importante para a galera e o quanto que indignação somada a uma competência que você ainda não tem resulta em resultado. Porque quando você falou, isso me tocou muito, que foi exatamente a somatória da minha realização da minha vida. Uma pessoa indignada porque em Orlando, em 2016 ou 2017, quando eu gravei com você pela primeira vez, você falou o seguinte: Caio, ninguém segura alguém que quer mudar de vida, essa pessoa só precisa do instrumento. Essa pessoa só precisa do veículo. Na hora que ela encontra esse instrumento que vai tirar do ponto A do ponto B, é só ela fazer. A nossa consciência cristã, o Brasil é um país cristão. Ela ensina que a cultura brasileira, até para quem não segue nenhuma religião, tem a influência da consciência cristã. Ela ensina que você deve ser grato por tudo. Você deve agradecer a Deus por tudo. Em outras palavras, você sempre deve encontrar o contentamento no seu coração. Se você tem muito, se você tem pouco, se sua vida é boa, se ela é ruim, você tem que buscar o contentamento. Você deve estar sempre satisfeito, contente. Contentamento é estar contente. E essa consciência cristã, que tem impacto na cultura brasileira, ela é muitas vezes confundida. E eu concordo que você tem que ser grato por tudo. Pela comida que tu tem, pela saúde que você tem, pela tua família, pela realidade que você tem. Por mais difícil que ela seja, você precisa ser grato por tudo. Até porque tem muita gente pior. Tem muita gente passando lutas, tem muita gente com diagnóstico de morte, de câncer, de doenças sérias. E às vezes você está aí saudável, passando um problema, e precisa encontrar o contentamento, inclusive no meio do caos. Isso é parte de uma consciência cristã, que é parte da cultura brasileira. De certa maneira, ajuda as pessoas a serem mais saudáveis emocionalmente por terem esse tipo de pensamento.
e que eu concordo e pratico na minha vida. Mas, preste bem atenção, muita gente confunde contentamento, que é estar contente, com conformidade, que é estar conformado. São duas coisas diferentes. Dentro da própria consciência cristã, é recomendado que você não se conforme com este mundo. Não se conforme. E aí eu quero provocar você que está me ouvindo agora. Eu quero te provocar te fazendo uma pergunta. Você, de repente, está endividado, está passando por uma situação difícil financeira. E você tem que ser grato por isso, por tudo. Mas até que ponto você pode estar conformado com isso? Até que ponto você pode estar conformado com isso? Eu vou dar agora, vou sair de um exemplo bonito aqui, até eu estou citando a Bíblia, eu vou para um exemplo um pouco mais chulo. Vocês me desculpam aqui, eu peço licença para poder fazer um exemplo mais chulo. Até que ponto, quando você anda na rua, alguém passa a mão na sua bunda e você não reage? Quantas passadas de mão na bunda a vida está te dando e você não reage? Quantas pessoas andam te desrespeitando e você aceita? Quantas pessoas podem estar te humilhando dentro da sua casa, às vezes, que não é da sua família? Aquele cunhado, sabe? Aquela pessoa que não é da tua família e você aceita. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A intencionalidade nos dá o poder de falar chega. A intencionalidade nos dá o superpoder de falar basta. Aqui ninguém passa a mão na minha bunda mais. Até que ponto, até quando você vai aceitar estar na condição que você está? Entenda que da indignação, uma nova ação pode ser provocada para que a sua vida mude. Eu não estou falando que você vai ficar rico, que vai ficar milionário, vai ficar bilionário. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte. Uma mente próspera toma decisões prósperas. Dá um basta quando necessário. E muda a direção de uma seta apontada para baixo para uma seta apontada para cima. A prosperidade, ela pode estar dentro de quem ainda é pobre. E aí vai ser uma questão de tempo que ele não vai ser mais pobre. Um exemplo prático. Com 35 anos, a minha avózinha querida, que partiu no ano passado, ela passou a ter que sustentar 3 filhos pequenos, porque ela foi deixada no casamento dela. E ela poderia ter escolhido tentar arrumar um outro casamento. Poderia, era legítimo, tinha 35 anos. Mas ela sabia que não tinha nem tempo para isso. Ela tinha 3 bocas para comer, 3 crianças para alimentar. E sabe o que ela fez, Caio? Ela pegou o que ela tinha, o recurso que ela tinha, que era pouco. Abraçou esse recurso. Que ela lavava roupa. Então, com 35 anos, ela era aquelas mulheres que andavam com uma trouxa de roupa equilibrada na cabeça, porque ela pegava a roupa de um cliente, levava para casa, lavava, passava, botava para secar, pegava, ela tinha vários clientes, começou a conquistar vários clientes para lavar a roupa, lavava e passava a roupa. E ela ficou anos lavando e passando roupa. E os 3 filhos dela, dentre elas a minha mãe, ela levou até a faculdade. Ela se formou e se tornou professora do estado do Rio de Janeiro, do município. Sabe, professor que ganha um salário pequenininho? Não importa. Ela saiu da pobreza para a classe média baixa. Olha que interessante. As decisões da minha avó. A minha avó era rica? Não. Mas a minha avó era próspera. Sabe por quê? No filme da vida da minha avó, não da foto. Na foto ela era pobre, coitada, abandonada pelo marido, coitada, 3 filhos, lavava roupa na mão, não tinha máquina de lavar, na mão. Tinha as unhas esfoladas, as mãos esfoladas de lavar roupa, coitada. Na foto ela era pobre.
No vídeo dela começou assim. A minha mãe casou com meu pai, que era outro cara, que era matuto lá do mato, do meio do mato. E ele entrou no exército, teve uma carreira lá de praça, de baixo escalão do exército. Mas os dois juntos foram da classe média baixa. Geralmente no Brasil, uma pessoa entre a pobreza e a classe média baixa, você leva 9 gerações para mudar. Minha mãe mudou em uma. Minha mãe, na foto ela era rica, minha mãe também não, classe média baixa. Mas também a seta dela apontava para cima. Porque minha mãe deu o salário dela inteiro para pagar minha escola, para eu passar no concurso. Inteiro. Por 3 anos seguidos. Hoje, eu estou aqui, na posição que eu estou. Então, se alguém pergunta para mim, Flávio, você está aí um cara bem sucedido, está na lista dos bilionários, você é isso, vendeu a casa por tanto, né? Nem vender casa em paz, mas eu posso, Caio. Aí, o que acontece? Você está aí hoje, mas se eu for perguntar, o seu sucesso começou quando, Flávio? Começou com as decisões, com o pensamento, com as ideias, com os hábitos e comportamento da minha avó. Uau. Lá atrás, 3 gerações. De repente, você está me ouvindo e fala assim, cara, meu pai foi um crápula. Meu avô também. Eu não tenho essa avó aí que começou a lavar roupa como a sua, Flávio. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Você tem você. Você pode ser o cara ou a mulher que vai começar uma nova história nas próximas gerações. Você pode ser a vozinha. Você pode ser a minha vozinha. Talvez você não seja nunca rico. Mas as suas decisões vão definir o que teu filho e o que teu neto vão fazer da vida. Então, para quem quer ser próspero, que é muito melhor do que ser rico, porque tem rico que não é próspero, é uma questão de tempo, vai quebrar todo mundo, ele vai quebrar, vai se ferrar. Então, para você ser próspero, como está escrito na Bíblia, seja próspero, como próspera é a sua alma, como próspera é a sua mente. Sua mente. Então, é isso, Caio. Foi isso que eu falei na palestra ontem, Caio. Foi demais, foi muito bom. Muito bom, cara. Ó, deixa eu pegar o calor da turma. Que isso, cara. Vinho, eu acho que não tem nenhum valendo mais gostoso que esse hoje, hein, cara. Toda vez que você toda vez que você fala da sua vozinha, eu fico do outro lado aqui todo, porque sei o carinho que você sempre teve com ela, sei o quanto importante ela representou para você, para tua família. Ó, galera, receba o coração aí da galera, se falar. Olha que animal. Oficialmente está valendo, matrícula do Vende-se aberta, Flávio. Então recebemos tanto aluno hoje, Flávio, tanto aluno. Tá tão legal, mas muito. Sensacional, sensacional. Vai ser uma turma também. Sensacional. Olha, para eu fazer um link de tudo que eu falei com o Vence, senhores, eu não quero... Essa mensagem é tão boa. Faz um link de... Eu quero ver agora você... vou fazer um link, tá? Essa mensagem é tão boa que eu não quero usar essa mensagem para vender nada, não. Tá? Mas eu preciso fazer um link, tá, gente? Eu acho que poucas coisas na vida, como vendas, ajudam você a ter intencionalidade na vida. Que vendas, quando você fica bom em vendas, de repente você fala, vendas não é minha área. Pô, não importa, cara. Se você é engenheiro, tem que ser engenheiro que vende. Se você é um advogado, tem que ser um advogado que vende. Se você é um dentista, tem que ser um dentista que vende. Então, não se conforme. Aprenda a vender. Cara, vendas traz intencionalidade para a sua vida. E no meu caso, eu ia ser engenheiro da computação, eu ia fazer ciência da computação, eu ia fazer a faculdade. Quando vendas entrou na minha vida, eu tive um clique de intencionalidade. Eu percebi que eu poderia ser um barco com motor e não um barco à vela que fica parado no meio do oceano sem vento. Então, eu recomendo você fortemente aprender a vender. E como vendas é algo que eu e Caio temos há anos, há décadas, né? Caio 15 anos, eu quase 30. Não, mais de 30. Eu já tenho 32 anos. Aliás, que dia é hoje? Hoje é dia 13, né? de março. Olha que legal. Depois da manhã, dia 15 de março, eu completo 32 anos que eu fiz a minha primeira venda profissional. Na realidade, eu completo 32 anos desse meu clique que eu falei. Então, aí alguém pode pensar, pô, mas
esse curso de vendas, ele... O que tem a ver comigo? Cara, aprender a vender tem a ver com a tua intencionalidade, não tem a ver com a tua área. Aprender a vender não tem a ver com a tua área de atuação, com a tua profissão. Tem a ver com a tua intencionalidade. Pô, você quer ter um motor de popa que você decide para onde vai? Vendas te traz isso, entendeu? Vendas traz esse motor de popa para a tua vida. De repente, não sei nem o que vender ainda, Flávio. Cara, aprende a vender. É muito mais fácil você escolher o que vender depois de saber vender. Não é? Então, o curso do Vende-se, ele te ensina a vender. Eu sou professor nesse curso, Caio é professor, a gente ensina a vender e eu tenho certeza que aprendendo a vender, tu melhora a intencionalidade da sua vida. Esse é o link que eu faria, Caio. Espetáculo. Link na minha bio, senhoras e senhores. Flávio, obrigado por nos engrandecer com toda essa história, trazendo algo tão pessoal, a história da sua avó. Eu acho que não poderia começar melhor a Semana Oficial de Matrículas do Vende com essa história tão inspiradora. Eu vejo que vendas, ele é esse motor dessa mobilidade social, talvez. Né? Essa mobilidade. Muda a vida. Vendas muda a vida, cara. Né? Então... E vendas é uma porta de entrada para o empreendedorismo. Também tem isso, né? Eu vou botar o link na minha bio também, Caio. Na minha bio e na tua bio, tá? Vou alterar agora aqui, tá com outro link lá. Vou botar o link do Vende na minha bio também. Combinadíssimo, inscrições do Vende-se aberto, vai ser um prazer receber todos vocês. Link do Flávio, na minha bio também, com desconto de R$1.000, inscrições abertas. Flávio, vamos com tudo, semana promete. Obrigado pela companhia de todo mundo. Beijo, Flávio. Valeu. Fica com Deus. Tchau. Beijo, Caio. Tchau. Uau, espetáculo, minha amor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Fabidão. Não, agradecer as pessoas aqui. Galera, que espetáculo de live. Que espetáculo. Eu anotei tanta coisa aqui, ó. Anotei tanta parada massa, cara. Tanta parada legal, tanta parada maneira. Você é próspero, você tem a mente próspera. Cuida da mente, cuida do ambiente. Riqueza é uma fotografia. Prosperidade é um vídeo. Contentamento versus conformidade, cara. Contentamento versus conformidade. Sempre contente, conformado jamais. Então, abertas as inscrições. Se quiser saber mais da nossa metodologia, clica, tá? Todo mundo que se inscreve hoje, estamos dando, além dos R$1.000 de desconto, aquele moletom rosa, que você já viu fazendo com aquele moletom rosa de presente, e ainda um acesso ao Performance Day, o nosso evento de soft skills, de produtividade, gestão de tempo, para você ser um vendedor de alta performance, no dia 8 de abril, tocado pelo meu grande amigo e sócio também, Joel J, tá bom? Beijo para todo mundo. Entra agora na minha bio. Link tá lá, você não viu para todo mundo. O dia foi maravilhoso. Como abrimos com chave de ouro. Dia 1 da semana de inscrições oficial do Vende-se. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Que espetáculo foi o papo hoje, tá? Espetáculo. Obrigado, Flávio. Obrigado a todo mundo. E uma ótima semana para nós. Tchau. Olha aqui me acompanhando, aqui, ó. Eu vou ficar com a minha mulher um pouquinho.